Olá, turma, tudo bem? Vamos novamente para a nossa aula online, que é por aqui que ainda estamos nos encontrando, certo? Vamos começar então um novo conteúdo, dando continuidade ao nosso cronograma. Assistam a aula e façam todas as atividades solicitadas pelo clipe, ok? Qualquer dúvida, tiramos as dúvidas nas nossas aulas ao vivo. Então, até lá e vamos começar! Olá, turma! Nossa aula de hoje é sobre funções. Então, assim, para facilitar o estudo dos compostos conhecidos, foi adotado um critério de reunir esses compostos de acordo com as suas funções químicas, ou seja, em conjuntos de compostos com propriedades químicas semelhantes. Os compostos inorgânicos foram agrupados em 4 funções químicas bastante conhecidas. A química, então, ela está dividida em química orgânica e inorgânica, certo? A química que estuda as substâncias que não se encaixam na classificação de orgânica, não possuem carbono na sua composição, claro que existem algumas exceções, né? São os compostos que nós chamamos e estudamos na química inorgânica, ok? Os compostos orgânicos são aqueles que carregam um grupo funcional específico de carbono, que então são as funções orgânicas. A química inorgânica, como eu falei, ela é dividida em substâncias menores, denominadas funções inorgânicas. E essas funções inorgânicas, então, foram divididas em 4 grupos: ácidos, bases, sais e óxidos. Muito bem. Para que possam pertencer a uma mesma função, as substâncias devem apresentar o mesmo grupo funcional. Essas 4 funções inorgânicas que eu acabei de falar são ácidos, bases, sais e óxidos. E entre as orgânicas, nós podemos citar hidrocarbonetos, álcools, cetonas, ácidos orgânicos e aminas, certo? Nós iremos iniciar o estudo com as inorgânicas. Um grupo funcional é um átomo, um íon ou ainda um agrupamento de átomos ou de íons responsáveis pela semelhança no comportamento químico de uma série de substâncias diferentes. Isso é um grupo funcional. Nós vamos começar o nosso estudo com os ácidos. Os ácidos podem ser definidos como substâncias capazes de se ionizarem na presença de água, ou seja, quando entram em contato com a água, os ácidos formam o cátion H+, e um ânion, sempre assim. Então, uma substância ácida misturada com água vai formar, como eu já falei, o cátion H+, e formar um determinado ânion, certo? Os ácidos têm algumas propriedades. Entre essas propriedades, nós podemos citar boa condutibilidade elétrica quando ionizados em água, mudança de cor quando são adicionados a determinados indicadores, como a fenolftaleína. Tem um sabor azedo, é o caso do vinagre, que contém ácido acético, e do limão, que apresenta ácido cítrico. Muito bem. De acordo com a quantidade de hidrogênio, cada ácido recebe uma nomenclatura. Monoácido, a molécula tem 1 hidrogênio. Biácido, 2 hidrogênios. Triácido, 3 hidrogênios. Tetraácido, 4 hidrogênios. Ok? De acordo com o número de elementos da molécula, então nós podemos classificá-los em binários, quando a molécula tem 2 elementos, como HCl, que é ácido clorídrico. Ácido ternário, quando a molécula tem 3 elementos.
E ácido quaternário, quando a molécula tem 4 elementos, certo? Alguns ácidos são extremamente corrosivos. Entre esses ácidos corrosivos, eu posso citar o HCl, que é o ácido clorídrico, o ácido sulfúrico, que não está aqui, que é o H2SO4, e o HNO3, que é o ácido nítrico. O poder de corrosão desses ácidos depende das suas propriedades moleculares, da quantidade de cátions, da concentração do ácido em solução e da temperatura da solução. Muito bem. Aí nós temos também a divisão entre ácidos que têm a presença de oxigênio, e aí nós chamamos de oxiácidos, e aqueles que não têm a presença de oxigênio, que nós chamamos de hidrácidos. Nós temos aqueles que são fixos, que apresentam um elevado ponto de ebulição, como o H2SO4, que é o ácido sulfúrico, e aqueles voláteis, que apresentam um baixo ponto de ebulição, no caso, o ácido clorídrico. Aqui, os exercícios que vocês já têm no caderno e que nós iremos corrigir nas nossas aulas presenciais, virtuais, ao vivo, certo? Funções inorgânicas em relação à fórmula e ao nome. A nomenclatura do ácido é bastante simples. Você vai escrever a palavra ácido mais o ânion, que é representado esse ácido, e mais a sua determinada terminação. Para isso, você precisa de uma tabela, a qual vocês já receberam nos seus grupos, ok? Então, vamos lá. Existem algumas regras bem fáceis. Quando o ânion termina em ato, a terminação do ácido será ito. Quando o ânion termina em eto, a terminação do ácido será hídrico. Quando a terminação do ânion for ito, a terminação do ácido irá ser oso. Vamos ver como vai ficar. Nós temos uma pequena regrinha, um macete, para você lembrar disso. Bico de pato, ico-ato, mosquito teimoso, ito-oso. O que sobra? Hídrico e eto, ok? Muito bem. Os hidrácidos, como eu já falei, são os ácidos que não contêm oxigênio na molécula. Então, eu vou colocar sempre a palavra ácido, o nome do ânion e a terminação hídrico. Não esqueçam, terminação do ânion eto vai ficar o ácido com a terminação hídrico. Vamos lá. HCl, Cl é cloreto. Obedecendo a regra da nomenclatura para hidrácidos, temos ácido, o nome do ânion, mais a terminação hídrico. Então, nós temos ácido, o nome do ânion é cloreto, mais a terminação hídrico. Eu vou substituir a terminação do ânion, que é eto, pela terminação do ácido, que é hídrico. Então, será ácido clorídrico. Eu tirei o eto e coloquei o hídrico, ok? Aqui eu tenho alguns exemplos para que vocês entendam o que a professora está falando. Flúor é fluoreto. Eu tiro o eto e coloco o hídrico, fluorídrico. Cl é cloreto. Eu tiro o eto e fica clorídrico. E assim, ácido bromídrico, iodídrico, sulfídrico e cianídrico. Veja, um oxiácido contém oxigênio na sua molécula. O ácido mais o nome do ânion, mais a terminação ico. Bico de pato, ó, icoato. Então, se o ânion termina em ato, eu vou tirar essa terminação ato e colocar a terminação ico. Vamos lá? Vamos ver como ficou?
aqui um exemplo. H2CO3, o nome do ânion. O ânion é o CO3. O CO3, o ânion ele é carbonato. Você já tem na tabela que vocês receberam. CO3 é carbonato. Eu vou tirar o ato, que é a terminação do ânion, e colocarei a terminação do ácido, que ficará ico. Então, é ácido carbônico. Bastante simples. Certo? Bom, 2 oxiácidos. Então, veja. Ácido mais o nome do ânion mais ico ou oso. Como assim? Se eu tenho 2 oxiácidos que têm a mesma fórmula, só muda o número de oxigênios, eu terei aquele com um número maior, a terminação será ico. E com um número menor, será oso. Vamos ver exemplo. HNO3 é maior do que HNO2. Vocês percebem que é a mesma fórmula, HNO. Só que no caso eu tenho HNO3 e eu tenho HNO2. O que é maior, o 2 ou o 3? O 3. O maior fica com a terminação ico e o menor fica com a terminação oso. Então, ácido nítrico, porque é maior, e ácido nitroso, porque tem um oxigênio a menos. Não esquecendo do nosso macete, que é bico de pato, mosquito teimoso. O que sobra vai ser o último tipo. Vamos lá. Agora, nós temos alguns exercícios que eu quero que vocês façam, ok? Dê o nome dos seguintes ácidos. A maioria deles a professora já até falou e já tem aqui nessas telinhas anteriores, ok? Muito bem, na nossa aula online, nós iremos corrigir esses exercícios e iniciar o estudo das bases, certo? Então, até a próxima aula.